Oi, vim aqui compartilhar com vocês mais uma informação do lado espiritual, né? Devido ao que anda acontecendo no Brasil nesses últimos dias, né? Em relação à política, em relação a quem ganhou e quem perdeu, eu estou me referindo à população. Então hoje temos um presidente que foi eleito. Mas nas eleições a corrida estava polarizada, né? Então tinha lá uma parte que gostava queria o Bolsonaro e outra o Lula. Então criou-se no Brasil uma energia muito ruim por conta das energias que a população, tanto de um lado quanto de outro, corromperam, né? Isso não deu para segurar, né? E hoje é dia 10 de janeiro. Hoje, essa energia criou, eu vou utilizar a palavra campo, um campo de força, né? Se criou uma forma de pensamento. Essa forma de pensamento, ela praticamente se alimenta sozinha de medo, ela se alimenta de desespero, de ódio e de rancor, de insegurança, tudo que é coisa negativa, ela se alimenta e vai crescendo. Então ela se tornou uma forma de pensamento autônoma, ela se vira sozinha. Mas essa forma de pensamento, ela também é uma consequência desejada pelas trevas. As trevas quando que ainda querem, né, implementar aqui no Brasil a guerra civil, né? Existia um grupo de magos trabalhando para isso já há muito tempo. Esses espíritos, eu relato em alguns vídeos atrás aqui de como que eu tive contato que eles estão trabalhando aqui no Brasil. E eles não trabalham só no Brasil, eles trabalham no mundo, mas aqui no Brasil eles montaram uma estratégia, eles querem implementar uma guerra civil. Se eles conseguissem, nós estaríamos numa situação terrível. Financeiramente o país ia ter mais fome, ia ser terrível. Mas graças a Deus existem os espíritos de luz que lutam contra. Mas eles também tiveram a favor deles, esses espíritos das trevas, essa forma de pensamento que foi criada, que já vem sendo criada e agora está aí. E aí o que está acontecendo? A gente dorme, a gente deita para dormir e dorme. Isso está acontecendo com um monte de brasileiro. E está tendo um pesadelo, a pessoa acha que vai morrer, fica querendo voltar para o corpo. Se a pessoa ela tem medo de perder o filho, ela alimenta esse medo quando está dormindo e até durante o dia vem vindo as ondas de medo. E a pessoa alimenta esse medo quando dorme, começa a ter pesadelo que está perdendo o filho, a pessoa que não quer separar, que tem medo de perder a esposa, fica sonhando que a esposa está largando e fica remoendo aquilo durante a noite. Então a pessoa fica querendo acordar. E muitas vezes ela acorda e ela só lembra do medo. Fala, eu tive muito medo, mas ela não sabe qual o pesadelo. Só que nesse processo, ela libera dos seus corpos sutis, né? E até do corpo físico, adrenalina também, mas dos corpos sutis, muita energia corrompida. E essa energia que alimenta esse monstro, essa forma de pensamento, que é uma forma de pensamento coletiva, criado devido a essa polarização que houve e devido a essa situação que houve agora também. Ela, sabe, nós teve aí a invasão lá o quebra-quebra lá em Brasília, tudo, e aí teve tanto de quem estava com ódio quebrar, como quem estava acompanhando de longe aquela angústia, quem queria a morte daqueles que estavam invadindo, tinha pessoa que queria que o outro sofresse, então criou um monte de energia ruim. E essa forma de pensamento foi absorvendo e foi criando vida. Ela não tem uma aparência em si. Intrigante, não é? Mas uma pessoa que tentar ver essa forma de pensamento, ela corre um risco tremendo de entrar em crise. E alguém pode dizer qual a aparência de um bicho-papão?
Ninguém sabe. Quando foi que ela chegou? O bicho-papão é um transformista. Ele assume a forma daquilo que uma pessoa mais teme na vida. Isso faz com que sejam tão assustadores. Isso. Então, onde eu também vou contar a experiência essa noite, né? Nós estamos no dia 10 de janeiro. Essa madrugada de dia 10 de janeiro, eu tive um pesadelo terrível. Envolvia política, envolvia morte, tudo. E também as coisas minhas pessoais, de medo que eu tenho, né? Que eu percebi agora, né? E eu fiquei lutando para voltar para o corpo. Eu sou levado várias vezes para fazer projeção astral. E eu fiquei com tanto medo que eu fiquei querendo voltar para o corpo físico, né? Eu não tenho vergonha de falar, a gente tem que contar aqui também que as projeções que a gente falhou. Eu falhei nessa projeção que eu tô contando. Então, eu fiquei com medo e fiquei querendo acordar. Eu sabia que estava fora do corpo, querendo acordar. Uma luta tremenda para acordar. Aí eu acordei aqui. E hoje de manhã, eu conversei com minha mãe sobre isso. Aí minha mãe até me puxou a orelha. Falou, caramba, você sabe que existe uma equipe espiritual de higienização que tá lutando para limpar o Brasil, que para estabilizar a ordem, né, energética no Brasil. E você provavelmente foi levado para trabalhar. E você ficou com medo e não trabalhou, voltou para trás. Há um feitiço bem simples para repelir um bicho-papão. Vamos praticá-lo agora. Era para você ter orado, ter buscado os mentores, né? Que é para você se voltar a ter o equilíbrio emocional lá na projeção e trabalhar e fazer o que você tem que fazer. Então é o seguinte, eu tive isso e minha mãe tem razão. Aí eu conversei também, aí eu recebi uma mensagem de um colega, o Hermínio, e ele também teve esse mesmo processo que eu tive. Ele ficou lutando para voltar para o corpo físico. E ele parece que teve visão de político. Teve esses pensamentos assim de conflitos, né? Não de protesto, e sim de conflitos. Foi o que eu entendi do áudio dele. Então, ele mandou, conversando comigo, deu aquele estralo. Aí eu falei, cara, eu vou buscar a espiritualidade aqui, né? Agora, né? Hoje. E aí, antes de fazer esse vídeo, eu comecei a buscar a espiritualidade, uma resposta. Então, eu tive uma resposta espiritual agora de manhã, que foi o seguinte: existe uma equipe de limpeza e higienização trabalhando no Brasil para poder arrumar. Mas só que o negócio está tão grande que isso não vai ser feito em passe de mágica, né? Num estralo de dedo. Isso vai acontecer da forma mais certa que a espiritualidade que sabe. Existem muitos espíritos encarnados de várias religiões, né, que são tirados do corpo por essa equipe de limpeza e higienização, que são espíritos de luz enviados por Deus. Esses espíritos buscam encarnados para levar, para poder diminuir, trabalhar na luz, para poder reduzir essa forma de pensamento, através de passes espirituais, através de energias mentais, de várias energias, tanto como passe, e também eu acho que a palavra certa, desbaratinar as falanges ligadas a esses magos, né? Porque os magos, eles lideram os grupos. Então, e esses grupos lideram outros, que se chamam subgrupos. Então, existe essa equipe de limpeza e higienização trabalha com os encarnados, recolhendo e levando para triagem e esses espíritos. Aí os encarnados, eles retiram ele do corpo físico. Agora eu vou falar um pouco sobre esses espíritos de luz enviados por Deus, eu vou falar que está coordenando essa limpeza e higienização. Esses espíritos, o que veio para mim, as imagens que vieram na minha tela mental, foi espíritos de todas as religiões. Eu vi mentores espíritas, eu vi mentores ligados a Umbanda, eu vi mentores ligados ao Candomblé, eu vi mentores ligados à ordem de bruxos que evoluíram. Inclusive eu mentalmente fiquei perguntando para o meu mentor a respeito desses mentores ligados à ordem de bruxo e mentores ligados ao ocultismo que eu vi. Aí eu falei assim, quem eram esses espíritos? Tanto os ligados à ordem de bruxo como os ligados a alguma ordem ocultista, né?
eu não sei se eu estou falando besteira e falar em ordem ou ocultista, tá? Foi me passado que são espíritos que estiveram reencarnados aqui no planeta e que tiveram igual ligados ali à bruxaria, mas eles conseguiram evoluir espiritualmente tanto, ajudaram tanta gente, ajudaram a comunidade, ajudaram a curar, fazer remédios, ajudaram a fazer desobsessão, a limpeza do planeta, na projeção, né? E aí eles evoluíram, chegaram a esse nível, e são mentores espirituais de luz. E aí depois eu também vi espírito ligado, não sei se eu já disse, ao catolicismo. Então, esse grupo de limpeza e higienização existe espírito de luz católico, bruxo, espírito de luz bruxo, espírito de luz ocultista, umbandista, espírita, e está coordenando essa limpeza. E eles recolhem do corpo físico essas pessoas ligadas a essas religiões, a esses movimentos, né? Então eles ali, o grupo umbandista, eles têm ali o trabalho deles, jeito de trabalhar, e leva. Então o trabalho, ele é coletivo também, o trabalho de limpeza e higienização. E é um trabalho ligado com as energias materiais dos encarnados, com a energia vinda de Deus, do plano superior. Então é uma energia mista. Agora, outra informação importante: como proceder daqui para frente para poder ajudar nessa limpeza, né, do Brasil, independente da opinião política, porque todo mundo que mora no Brasil, ele quer o bem para o Brasil, ele não quer o mal, ele quer uma coisa boa. Então, qual que é o procedimento para você não ficar tendo pesadelo igual eu tive? Você fazer, antes de dormir, fazer uma oração e oferecer um pouco de energia de luz para esses grupos de limpeza e higienização. Primeira coisa. Isso pode ser feito através de uma prece. Se você é católico, faça uma prece católica que você goste. Se você é evangélico, faça uma prece evangélica, canta um louvor e mentaliza o Espírito Santo levando essa energia. Espírita, faça a prece que mais gosta. O candomblé, faça o seu cântico, a sua prece que você mais gosta. Antes de dormir, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você se envolver numa energia, você mudar a sua frequência. Então, nós aqui em casa fazemos uma esfera de luz envolvendo a gente. Eu me envolvo, nós fazemos assim, eu me envolvo numa esfera de luz. Essa esfera de luz vai me acompanhar durante o meu sono. E eu vou ser levado pela equipe de Deus, pelo meu mentor, pelo meu guia, para poder ser, pelo meu Espírito Santo, para poder ser útil para eles, para Deus, para poder ser usado o que eu puder na ajuda. E então, aí depois de feito, nós fazemos isso, a gente mentaliza uma cor. Eu mentalizo várias cores dentro da esfera de luz. Às vezes eu mentalizo 2, 3 cores. E essa esfera eu sempre deixo ela espelhada por fora. E aí isso mantém a gente sem medo. Era isso que eu tinha que ter feito. E eu não fiz, por isso que eu tive o pesadelo. E aí quando tiver na hora aquela hora de combate no lado espiritual, a gente vai estar sendo assessorado pelos mentores. E aí a gente não vai ficar com medo, não fica com medo, nessa hora não fica, porque os mentores eles trabalham nos nossos chakras para que a gente seja útil lá. Então vem aquela onda de medo, ela passa por nós, não faz efeito nenhum. Mas quando tá despreparado igual eu tava, aí a onda vem, a gente absorve e vai alimentando ela. Sabem, só o encantamento não é suficiente. O que realmente acaba com o bicho-papão é o riso. Precisam forçá-lo a assumir uma forma que achem realmente engraçada. Eu vou explicar. Essa forma de pensamento, ela vai acabar, mas no tempo que for. O que a gente precisa de saber dela, que já existe uma equipe de limpeza e higienização tirando ela. Existe os magos lutando para poder pegar essa energia, esse monstro, que isso é uma arma de guerra. Mas a espiritualidade de luz, ela vai vencer. Então ela trabalha com paciência e como que se fala? Com técnica. Então a estratégia, uma das estratégias do plano superior é o que manter, é não ficar mantendo mais essa energia, dando força mais para essa energia. O que é dar força? A pessoa ficar agoniada, ficar com raiva. Então não ficar cultivando ódio e medo.
Se vir aquela onda de medo, rezar, faz uma prece. Reza, faz uma prece, fala, opa, tá vindo onda de medo. Eu vou rezar e pedir proteção para Deus para que me tire isso de mim. Aí você vai eliminando, nós como sociedade vamos parar de alimentar esse monstro que foi criado. Que pode ser sim destruído facilmente se nós entendermos como funciona. Tá bom? Espero ter contribuído. Um abraço a todos.